Bom dia para você, que Deus te abençoe nessa quinta-feira. Hoje pela manhã o Senhor falou comigo em uma passagem e tocou no meu coração para fazer essa gravação. Que você possa compartilhar, curtir e compartilhar aí com seu familiar, com seu amigo, sua namorada, seu namorado, sua cônjuge, seu cônjuge. E eu sei que Deus vai falar poderosamente com você. Sem perca de tempo, queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem o andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro desceu do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. E gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Eu quero trazer para vocês aqui 3 pontos, coisa muito rápida. O primeiro ponto é a ausência de Jesus pós-milagre. Nesse contexto, nós vemos que Jesus fez uma grande operação de milagres. Ele tinha acabado de multiplicar pães e peixes para mais de 5.000 homens, tirando crianças e mulheres. E os discípulos ficaram maravilhados porque, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, de um jovem rapaz que estava passando ali perto, Jesus estende as mãos para o alto e agradece ao Pai e começa a distribuir os pães. Eu tenho certeza de que os discípulos ficaram maravilhados daquilo. E você imagina, você acabou de ver um milagre tão imenso de multiplicação, de provisão de Deus mesmo. E ainda sobrou 12 cestos. E eu creio que isso foi para alimentar mesmo os discípulos também, né? E após terem vivido isso, eles esqueceram quem era o Senhor. Eles tinham esquecido da voz dele, mesmo depois de um milagre tão grande como esse. Muitas vezes em nossas vidas é assim. Nós vivemos um milagre e talvez esquecemos quem é Jesus. Talvez esquecemos o poder de Deus. Ficamos com medo e aterrorizados. O segundo ponto é exatamente isso: o medo e a dúvida. Quando nós estamos em situações muito apertadas, mesmo que nós passamos por algo anteriormente milagroso de Cristo mesmo, nós muitas vezes ficamos com medo. Gideão foi do mesmo jeito. Em Juízes, capítulo 6, a partir do verso 37, diz que Gideão tinha sido chamado para libertar o povo das mãos dos midianitas. E ele então começou a ter medo, porque ele era o menor da casa. E a casa dele era a menor da nação. E a nação dele, Manassés, era a menor de todas. A tribo dele, desculpa, era a menor de todas. Mas Deus tinha chamado ele mesmo assim. Então Gideão pega um novelo de lã, põe sobre a pedra e fala: Senhor, se és tu mesmo, que amanhã o novelho esteja molhado e a terra em volta esteja seca, para que eu possa saber que é o Senhor. E fez então.
O Senhor fez isso para comprovar que era Deus mesmo. E no outro dia, Gideão, não, Senhor, amém. Agora eu quero que só o novelho esteja seco e a terra em volta molhada. E Deus assim fez. Eu quero dizer para você que não é errado você duvidar. Não é errado você fazer prova com Deus. Não é errado. O erro é nós deixarmos que o medo e a dúvida e a insegurança tome conta do nosso coração. Tome conta de quem Cristo é em nós. Tome conta de verdadeiramente o milagre e o poder de Deus sobre nossas vidas. E o terceiro e último ponto que eu quero trazer para você é o andar sobre as águas. Agora você imagina todos os discípulos no barco indo para o outro mar, o outro lado do mar, aterrorizados por causa que com certeza o vento e o mar estavam muito revoltos. A Bíblia diz aqui que nós lemos agora mesmo. E de repente, do nada, aparece um cara andando por cima das águas. Eu já ia pensar que era uma assombração, eu não queria nem sair dentro do convés do barco. Mas eles ficaram atemorizados e ficaram espantados, pensando que era um fantasma. Mas eu quero dizer para você, querido, que quando eu chamo para você para um propósito, Ele não espera que você fique dentro do barco, não. Quando Deus tem um propósito na sua vida, quando Deus tem algo na sua vida, Ele não espera que você fique dentro da sua casa, deitado, esperando que o milagre aconteça. Deus espera que você vá ao encontro dele. Wellington, mas é sobre as águas estão muito turbulentas, está muito difícil a situação. É nesse momento que Deus fala, vem. É nesse momento que Jesus vira para Pedro e fala, vem. Se você quer saber mesmo se sou eu ou não, vem. Vem. Vem porque eu dou a certeza. É Jesus falando para você, eu dou a certeza do amanhã para você. Eu dou a certeza do hoje para você. Eu dou a certeza do presente para você. E então Pedro sai do barco. O único discípulo. Eu não sei qual foi a opinião, a Bíblia não fala qual foi o pensamento dos outros discípulos em relação a Pedro. Poxa, Pedro vai afundar. Não sei se era positivo, se era negativo, eu não sei. Mas às vezes as pessoas estão ao seu redor. Estão falando para você, não vai, que você não vai conseguir. Não vai porque não vai dar certo. Não vai, você vai afundar. Não vai, as ondas vão te afogar. Não vai, você vai morrer, você não vai conseguir nadar. Vem, volta para dentro, não vai não. Mas Jesus está dizendo para você, vem. Vem na minha direção. Vem pro meu propósito, vem pro meu caminho, vem na minha direção. E Pedro foi. A Bíblia diz aqui. E ele disse, vem. E Pedro dizendo, versículo 29. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus, mesmo nas ondas bravias do mar, mesmo no vento incessante que estava acontecendo naquele dia. Pedro foi. Mas eu quero dizer para você, concluindo aqui o que eu tenho para dizer, mesmo que você se lembre da ausência de Jesus, foi o primeiro ponto que nós vimos. Mesmo que volte o medo, a dúvida, a insegurança, o segundo ponto que nós vimos, em alto mar, pois você já está lá, andando em direção a Jesus, foi o terceiro ponto que nós vimos. Saiba que Ele está te esperando para te trazer à tona, para te pegar pela mão e levar você com segurança para o propósito dele. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. Que você possa verdadeiramente entrar um propósito com o Senhor hoje e ir em direção a Ele. Vá em direção a Cristo. E eu sei que tudo vai dar certo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Um ótimo dia.